Olá, meu amigo, meu irmão. Mar da Galileia ou Mar Morto? Você gosta de geografia? Eu gosto muito de geografia desde criança. Eu gostava de estudar atlas geográficos. Eu lembro de uns atlas grandes da série Conhecer e ali saber os países, conhecer as suas capitais, os oceanos, os grandes rios, os lagos. E eu fiquei pensando em Israel. Existe algo muito interessante na área da geografia. O Rio Jordão. O Rio Jordão nasce lá no Monte Hermon, a mais de 2.800 metros. Ele percorre o caminho em Israel de norte ao sul e ele dá as suas águas para formar o Mar da Galileia. E o Mar da Galileia, deixa essas águas seguirem adiante para o sul até desaguar no Mar Morto, a 200 quilômetros lá de onde o Rio Jordão nasceu. Mas o Mar Morto, ele não faz assim. Ele não faz o mesmo. O Mar Morto retém as suas águas. No reino de Deus, nós temos recebido o amor de Deus. E a pergunta é: temos sido Mar da Galileia ou Mar Morto? É interessante que o evangelista Mateus, em apenas 4 versos, ele nos passa uma ideia central que nós devemos ser canal do amor de Jesus. Nós podemos ler em Mateus capítulo 9, a partir do verso 35 até o 38, assim: Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Olha, nós podemos ver, pelo menos nos 2 primeiros versículos aqui, Jesus dando um exemplo da sua missão, um exemplo a ser seguido. E uma das melhores maneiras que nós podemos aprender algo, a fazer uma tarefa, é observar alguém que está fazendo alguma coisa e em seguida fazer do mesmo jeito. Depois nós podemos então ensinar aquilo que já aprendemos, passar adiante. O que nós aprendemos de bom, nós também devemos ensinar ao próximo. No próprio Evangelho de Mateus, nós achamos a palavra que diz: de graça recebeste, de graça dai. Mateus 10, versículo 8. Assim como o Mar da Galileia, que recebe as suas águas do Rio Jordão, é formado por ele, mas ele não retém. Ele libera essas águas para o sul e que vão jorrar e ser bênção para uma planície, para vários lugares ali onde as plantações acontecem e as pessoas usam daquela água para a sua sobrevivência. Jesus, nesse ponto aqui em que Mateus fala a respeito do que Jesus estava fazendo, ele está desenvolvendo o seu ministério na Galileia. No livro de Mateus, nós percebemos isso do capítulo 4 ao capítulo 14. E durante esse tempo ele tem ensinado, ele tem realizado muitos milagres. Ele curou o leproso, ele curou o servo do centurião, a filha de Jairo, cegos, mudos. E agora ele tem vivido o ano da oposição. E ele percorre a Galileia pela 3ª vez para ensinar, para pregar e para curar. As viagens de Jesus, elas eram com propósitos muito bem definidos. A sua missão era definida, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido, Lucas 19, versículo 10. E é interessante que quando a gente observa os verbos usados nesse capítulo 9 de Mateus, nós
percebemos que as ações de Jesus, elas denotam uma constância, uma continuidade das atividades de percorrer as cidades, é um modo do grego durativo. Ele também mostra ali que Jesus estava ensinando, estava pregando, estava curando, que também mostra essa continuidade do presente que ele estava realizando. Isso demonstra, assim, a persistência, o foco, a resiliência em que Jesus cumpria a missão que ele recebeu do Pai. Assim, o exemplo que o Mestre ele nos deu é de que nós devemos com todo afinco ensinar, proclamar a boa notícia de que o reino de Deus foi inaugurado com a vinda do próprio Deus ao mundo. E a gente, quando olha para os israelitas daquele tempo ali, a gente percebe que eles aguardavam a vinda do Messias, eles viviam uma expectativa messiânica muito grande, fomentada pelos últimos profetas e pelo tempo interbíblico ali, e era promessa do Antigo Testamento, mas por conta da cegueira espiritual dos seus líderes, muitos não viram em Jesus o Messias. E ainda hoje, muitos que estão à nossa volta estão cegos, sem perceber o perigo que eles correm. Jesus, em sua missão, ele tratava das necessidades da alma, mas também das necessidades do corpo. O texto fala sobre doenças, sobre enfermidades de toda espécie que Jesus curava. Deus ainda cura o corpo, quando assim é a vontade dele, mas também cabe a nós levarmos ao menos um aconchego, uma esperança. Às vezes é uma palavra, às vezes é apenas um gesto de abraço sincero e de fazer companhia para alguém que sofre, para alguém que precisa realmente de estar junto a nós. E Jesus, ao ver aquelas multidões, o texto diz que ele teve compaixão. Ao ver, no momento que ele viu, ao contemplar, e a palavra aqui também denota uma expressão assim de conhecer. Jesus conhecia a profundidade das pessoas. É necessário que nós pegamos esse exemplo de Cristo e tenhamos assim a mesma percepção que Jesus tinha a respeito das pessoas e não deixar que as pessoas passem por nós desapercebidas, sem que prestemos atenção às suas necessidades e sem que façamos algo que transforme esse momento daquela pessoa para melhor, que faça um encontro. A visão pastoral que todos devemos ter é de comparecer, na verdade, de nos compadecer das aflições, das tribulações daquele que está bem próximo de nós e assisti-los como o pastor faz com as ovelhas, como Jesus disse aqui. E eu te pergunto, Mar da Galileia ou Mar Morto? O que somos? O evangelista, depois de apresentar o exemplo do cumprimento da missão de Cristo aqui, ele passa a destacar as palavras de Jesus, que Jesus usa para envolver os seus discípulos na mesma missão. E Deus não apenas comissionou o Senhor Jesus, mas Ele quer nos comissionar também, ou seja, que nós estejamos juntos com o Senhor Jesus nessa missão. E a gente fica parando para pensar assim, que o exemplo que Deus usa ali nessa palavra tem a ver com emprego, tem a ver com trabalho, tem a ver com atividade econômica. E quando a gente olha para o mundo, a crise econômica mais aguda, ela traz o desemprego, que é um dos maiores desalentos para a população. Toda economia, ela deseja estar em pleno emprego. Todos os trabalhadores desejosos de trabalhar num pleno emprego encontram o emprego correspondente ao que sabem fazer. No reino de Deus, nós temos esse pleno emprego, conforme o Senhor Jesus deseja que façamos. Nesse momento aqui do texto, a gente percebe que Jesus volta-se para os seus discípulos e esclarece a dimensão
da tarefa do reino de Deus. É uma grande tarefa, diz o verso 37. E ele usa um tema agropastoril que ele já tinha usado nos versículos ali anteriores, quando ele se referiu àqueles que estão longe dele, como ovelhas sem pastor. Agora ele se refere à obra salvadora de Deus como a grande colheita, no ambiente desse reino que está inaugurado, onde Deus é o Senhor da seara e os discípulos, os trabalhadores dessa colheita. Interessante que Jesus deixa claro aqui, usando essa analogia, essa ilustração, de que o reino de Deus tem mais demanda de trabalho do que oferta de trabalhadores. Talvez seja a única atividade nessa condição. Jesus deixa claro aqui, então, essa situação. E ele, com essa situação, ele demonstra esse desequilíbrio entre a extensão da obra de Deus e a quantidade de trabalhadores dispostos a essa obra. Com isso, Jesus está admoestando a todos nós a nos empenharmos nesta tarefa do reino de Deus. Quem está já engajado nessa tarefa do reino de Deus deve pedir ao próprio Senhor, o Senhor da seara, o dono da seara, o dono da obra, para que ele envie mais cooperadores. De Deus é o querer e de Deus é o executar. Como exemplo, aqui no estado da Paraíba, onde eu me encontro, nós temos 81 cidades ainda que não existem ainda um trabalho batista efetivo naquela cidade. Olha que a seara é grande, o campo está branco, os campos estão brancos, esperando realmente os trabalhadores. Se nós pararmos para pensar, nós vamos lembrar que um dia na nossa história pessoal, alguém foi movido por esse exemplo de Jesus para nos dar aquilo que ele já tinha o Senhor Jesus. E por afinco dessa pessoa nesse trabalho, isso chegou até as nossas vidas e trouxe transformação nas nossas vidas, ao conhecermos a graça de Deus, ao sermos alvo do amor de Deus. Nós recebemos esse amor. Nós vamos reter esse amor como o Mar Morto? Ou nós vamos deixar esse amor fluir como o Mar da Galileia? Mar da Galileia ou Mar Morto? O que somos? Essa é a pergunta para você e o meu incentivo que a palavra nos dá, de que nós devemos reconhecer o amor de Jesus que nos buscou por meio de outros discípulos e devemos fazer o mesmo. Nós não precisamos sermos desempregados no reino de Deus. Devemos tomar uma decisão de trabalharmos com afinco na colheita, ensinando, proclamando, curando vidas, em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe.